Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, vai depender do horário que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu queria falar sobre algo que tem sido considerado por muitos, eu creio por uma grande maioria, ou não dizer 100% dos especialistas no caso. Eu queria falar a respeito de algo que tem sido considerado o mal do século. E esses dias atrás eu via num dos sites de relacionamento alguém perguntando se o cristão poderia sofrer de depressão. Sabe o que é depressão? Eu não sabia direito o que era e eu gosto só de falar as coisas quando eu tenho conhecimento. Então eu fui procurar no Google a definição sobre depressão. Depressão é considerado o mal do século, é uma doença psiquiátrica que faz com que as pessoas sintam uma tristeza profunda, faz com que as pessoas se sintam desanimadas para a vida, se sintam até às vezes com vontade de cometer suicídio, com vontade de aniquilar-se a si mesmo. E aí eu me lembrei da pergunta do irmão que ele colocou no site. Ele perguntou se o crente era passivo de depressão. E pasme. Eu vou dizer pasme porque eu gosto de analisar as coisas à luz da Bíblia. Eu coloquei a Bíblia como conduta de fé na minha vida. Não sou o mais perfeito, mas eu sou um que está tentando perseverar até o fim para ser salvo, como diz lá Mateus 24:13. Eu analisei a famosa depressão à luz da Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para você. Resumindo, em que as pessoas definem a depressão como o mal do século, como uma doença que pode levar a pessoa à morte, que faz a pessoa não ter mais vontade de viver. Eu defini da seguinte maneira: depressão é a total ausência de esperança. É isso. Depressão é a total ausência de esperança. Quando alguém não tem motivo para viver, não tem determinação, não tem esperança em nada, quando alguém acha que já chegou no fundo do poço e acha que não tem mais retorno para local algum, aí você vê o descambamento da depressão. Agora veja que situação totalmente contraditória com a palavra de Deus. Eu me lembro, está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo, já prestes a ser entregue, a encerrar o seu ministério, Paulo diz o seguinte, que ele sabia em quem ele tinha crido. Ele tinha certeza, certeza quer dizer esperança, ele tinha convicção, convicção quer dizer ele sabia em quem ele estava crendo realmente. E Paulo dizia que essa pessoa, esse ser que ele cria, era poderoso para guardar o seu depósito, para guardar a sua vida. Eu pego isso, esse posicionamento de Paulo, e remeto a mais um texto da Bíblia, capítulo 11 de Hebreus. Quando diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E eu pego e defino em uma só palavra a questão de fé. Fé é a certeza de que Deus não falha nas suas promessas. Amém? Então, você há de concordar comigo que alguém que é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo não pode ter uma vida depressiva. Porque ele sabe, como disse Jó, capítulo 19, eu estou até com a Bíblia aberta aqui, ó, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, ô glória. Você saber que existe um Deus e que esse Deus se preocupa com você, não há, meu amigo, minha amiga, não há quem possa tirar essa certeza, essa esperança que há dentro de você. Porque você sabe que realmente existe um Deus e Ele é poderoso para te guardar. E tem mais uma coisa, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O quê? Você não sabia que Deus trabalha por você?
Não sabia? Então leia na sua Bíblia, capítulo 64 de Isaías, versículo 4. O próprio profeta Isaías dizendo, falando pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos, nem com o ouvido se percebeu, nem com o ouvido se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espero. Então, eu não posso acreditar em depressão, eu não posso entregar os pontos. Se eu tenho uma certeza que o meu Redentor vive, eu quero convidar você nessa manhã que está problemático, ou nessa tarde, ou nessa noite, nesse momento em que você estiver ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você. O seu problema tem solução e a solução é Jesus Cristo. Essa vida totalmente embolada que você está levando, ela pode se desembolar. Essa vida negra que você está tendo, ela pode se tornar como a luz do dia. Basta crer somente. É o que diz lá no livro de Atos. O carcereiro, quando viu que todos, ele pensou que quando viu aquele barulho do terremoto e viu todas as celas abertas, o carcereiro, poxa, eu tenho um problema agora aqui. Só eu me matando para não ter que enfrentar os Césares da época. Mas antes que ele fosse pegar uma espada para se matar, Paulo disse a ele, pera, não faça mal algum, porque estamos todos aqui. Aí aquele homem, aquele carcereiro de Filipos, caiu em si e perguntou, o que é que eu posso, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Por isso eu digo a você, meu amigo, cristão mesmo, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, não pode ser um cristão deprimido. Porque a depressão é a ausência de vida, e a vida é Jesus, meu irmão. A depressão é a ausência da esperança, e a esperança da vida eterna, como disse Paulo a Tito, a qual Deus, que não pode mentir, Ele nos preparou antes da fundação dos tempos. Olha aí, que coisa maravilhosa. Saber que o seu Redentor vive, que Ele cuida de você, que Ele guarda você, que Ele trabalha por você, que Ele é o seu Senhor 24 horas por dia, e que Ele tem uma legião de anjos ao seu redor para te guardar, para te proteger. Tenha certeza que mesmo a gente andando em campo minado, mesmo a gente andando em campo inimigo, Deus está conosco. E isso faz com que toda a depressão, toda a falta de esperança caia por terra. Que possamos daqui para frente ter uma definição na nossa vida e começar a acreditar no que diz a promessa de Deus, as promessas da palavra de Deus. Ele é poderoso para nos guardar e ainda hoje continua operando pela fé. Então, na minha maneira de ver, segundo a luz da Bíblia, não tem como um cristão ser deprimido. Apesar de que tem muitos por aí, muitos doutores em teologia, muitos pregadores, muitos senhores da palavra, que estão pregando um evangelho social. Ou seja, o cidadão vem para a igreja, ele está totalmente desnorteado, ele tem problemas emocionais, ele está com a sua vida em frangalhos. E o pastor, em vez de orar por ele, aplicar aquilo que Jesus ensina aos seus discípulos, orar, clamar, porque muitas vezes a maior parte desses problemas vem de origem espiritual. E aí, sobre a questão de origem espiritual, eu queria falar com você em uma próxima oportunidade. Mas resumindo, o evangelho social é aquele que o cidadão entra e começa a passar mal dentro da igreja, e o pastor diz para ele está com um problema emocional, tem que chamar o psicólogo, vamos chamar o psicólogo da igreja para tratar dele. Esquecendo que o psicólogo maior de todos, aquele que um dia morreu na cruz, verteu seu sangue, morreu. Porque a graça do Evangelho, ou seja, a realidade do Evangelho, não é que alguém tivesse morrido na cruz por mim, especificamente o Senhor Jesus, mas a graça e o poder revelador e transformador do Evangelho é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. É aí que está o Evangelho realmente. Morrer, qualquer um pode morrer por alguém, né? Eu posso morrer pelo meu filho, eu posso morrer por alguém que eu amo, eu posso morrer por um pai meu, por uma mãe minha, mas a questão não é morrer, a questão é ressuscitar. E isso Jesus fez. E a Bíblia nos diz também ainda, no capítulo de Atos, no livro de Atos, nos diz mais ainda, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, que um dia vai chamar todos os homens diante de si. E a isso
Ele deu total certeza, ressuscitando ao seu Filho Jesus. É aí que está a tônica do Evangelho. Jesus morreu numa cruz, mas ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o mal e nos fazendo de vencido, nos tornando vencedores. Acredite e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e manda embora essa tal de depressão. Acredita no milagre maior, que é o poder de Deus na sua vida. Amém? Até a próxima.